E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos aqui falar de um ativo muito importante, na verdade, de uma classe de ativos muito importante, que são os fundos imobiliários. Eu cheguei aqui a um nível muito legal de investimento nesse tipo de ativo e eu vou mostrar para vocês tudo, né, sobre os meus investimentos, tudo aquilo que eu vou receber, ou na verdade, já recebi esse mês, vou receber mês que vem, porque você pode saber aqui com toda certeza. Os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. Isso é bem legal para a gente ter ali, né, um fluxo de caixa interessante, ativos que vão render bastante todos os meses, mesmo que seja pouquinho, né, às vezes, né, mas a gente consegue ali repor e reinvestir esses dividendos, aumentando cada vez mais o nosso patrimônio, tá? Então, esses dividendos, eles compõem ali, né, parte dos aportes que eu faço semanalmente, então ele vai ajudar bastante a gente na hora de aumentar ali o número de ativos na carteira, beleza? No momento eu não estou aportando em fundos imobiliários porque eles deram uma grande valorizada, né, desde a última vez que eu comprei, então acaba que fica ali é, meio de escanteio, né? Estou deixando aí bastante para comprar ações, aproveitando as quedas, e os fundos imobiliários acabam ficando ali um pouquinho para trás, beleza? Então vamos agora dar uma olhadinha aqui na carteira, um total de R$ 66.000, 685, tá? Isso aqui é o patrimônio total e o valor investido para você ver, ó, 65.663. Então eu tenho aqui aproximadamente ou exatamente, né, R$ 1.021 de ganho de capital, que é aquilo que está subindo na minha carteira com a valorização dos meus ativos. E isso se dá muito pelos fundos imobiliários, que são fundos que estão ali com grande valorização, graças ao momento que eu comprei, né? Comprei bem baixinho o valor e acabou subindo na hora que eu já estava com eles na carteira, acabou valorizando bastante, deixando aqui tudo no verde, mesmo com as ações sofrendo bastante agora, ainda a carteira está no verde por causa desses ativos. Então é bem interessante comprar na hora certa, porque às vezes a gente não tem bola de cristal, mas acertando esse timing, acertando esse momento certo de comprar, a gente acaba ganhando bastante com a valorização, além dos proventos, que você pode perceber aqui, ó. R$ 1.205 de proventos dos meus fundos imobiliários. Antes de mostrar, né, tudo aquilo que eu recebi esse mês dos fundos imobiliários e também o que eu vou receber no mês que vem, eu vou mostrar para vocês os meus ativos, aqueles que estão na minha carteira. Então, se eu rolar um pouquinho para baixo aqui, ó, eu tenho na aba de FIIs, né, que são os fundos imobiliários, 11 ativos. Tá? Então, tenho 11 fundos, dentre eles fundos de tijolo e fundos de papel, beleza? Então, fundos que são muito interessantes, são diferentes e rendem diferentes também, tá? É bem interessante a gente saber disso, porque os fundos de papel, por exemplo, né, esse primeiro, que é o MXRF, que é o meu maior, né? É a minha maior posição. Eu tenho R$ 4.790 investidos nesse fundo, um total de 500 cotas. Ele me paga um total de 12,63%, né, ao ano. Isso dá mais do que 1% ao mês de dividendos, de proventos. Isso é muito interessante porque, como eu disse para vocês lá no início, esses dividendos que a gente vai recebendo todos os meses, né, sem faltar, a não ser que o fundo dê problema, né? Se o fundo estiver bem, pagando bem, a gente vai receber esse 1%. Então, se você notar aqui, ó, 500 cotas, o MXRF11 ele está pagando nesse momento e nos 2 últimos meses também 10 centavos por cota. Se eu tenho 500, só do MXRF11 eu recebo R$ 50 todos os meses. Isso, gente, é uma coisa muito interessante, porque uma vez que eu investi, né, esse dinheiro já está lá, essas cotas são minhas, esse dinheiro vai cair na minha conta sempre, todos os meses, tá? Essa é uma dos pontos importantes dos fundos imobiliários, principalmente aqui para a minha estratégia de investimento e para você que quer também receber uma renda passiva aí no futuro. Diferente das ações, os fundos imobiliários pagam todos os meses. Eles são obrigados a pagar, tá? Todos os meses. A cada fim de semestre, eles têm uma obrigação de pagar 95% do lucro que eles têm aí, né? Seja de venda de ativos, seja de venda de imóveis, seja de eh, locação, né, de aluguéis mesmo, que são imóveis físicos muitas vezes, eles têm que distribuir esses 95% e apenas 5% volta ali para o caixa da empresa para o caixa do fundo, né, da empresa não, para ele poder reinvestir
em si próprio. Então acaba que esse lucro, né, sendo dividido com os cotistas, vai sempre nos encher o bolso aí todos os meses com esses proventos, tá? Então o segundo ativo é o GARI 11, e aí o GARI, diferente do MXRF, ele já é um fundo imobiliário de tijolo. Então ele tem imóveis, né, no seu portfólio, ou seja, ele é dono de certas quantidades de imóveis, principalmente logística, tá? O Gary 11 tem bastante fundo de logística e galpões de logística, né? E só que ele tem outras de renda urbana também, tá? Renda urbana que são aqueles atacadões e tudo mais. Então acaba que ele é um fundo híbrido, né? De segmento híbrido, porque ele tem vários tipos de imóveis no seu portfólio, beleza? Sendo um fundo de tijolo, ele vai pagar também ali pelos aluguéis, né? Então, olha para você ver que interessante, eu tenho 3,54, 354 cotas e acabo recebendo ali mais do que 1% ao mês, porque pelo valor que eu comprei de 7,84, o meu yield on cost é 13,23, maior do que o fundo de papel, que é o MXRF11. Então, mais do que 1% ao mês também no GARI 11. Interessante, né? O HGLG, agora eu vou um pouco mais rápido aqui nos fundos imobiliários, tá? O HGLG é o meu terceiro fundo imobiliário de maior posição aqui, ele é logístico, indústria e galpões, tá? Tenho 15 cotas dele, mas eles são o HGLG, ele é de base 100, na verdade 150 aqui, né? Ele tem um preço bem elevado, mas ele paga bem também, né? Paga todos os meses ali R$ 1,10. Embora o seu yield seja baixo, ele é um fundo que tem grande potencial, né? Ele faz sempre pagar, gente. Ele tem aqui uma leva tão grande, né, em seu portfólio, de seus imóveis e tudo mais, uma segurança muito grande, que ele acaba sempre entregando esses proventos. Ele é um tipo, o HGLG, por pagar menos, ele é um tipo de fundo imobiliário que tem uma maior segurança, né? Grandes carteiras de YouTubers que a gente vê aqui têm o HGLG porque ele é um fundo imobiliário muito seguro, tá? Então, se você colocar o seu dinheiro ali, tem menos risco do que os outros. Nos outros ainda tem algum risco, mas nem tanto. Mas no HGLG, né, é um risco muito bom, porque a, quem conduz, né, esse fundo, né, a gestora desse fundo, ela é muito boa, conduz muito bem ali os portfólios, faz vendas e compras muito boas, né, alocações, e principalmente os galpões, as posições, né, onde está localizado esses imóveis, são posições muito boas, né, são localizações excelentes que acaba gerando ali, né, pouca vacância em seu portfólio, beleza? O terceiro, quarto, na verdade, né? O TRXF. O TRXF é um fundo híbrido, renda urbana, basicamente, assim como o Gari 11 também. Fundo de tijolo, tem ali seus galpões. Eu tenho um total de R$ 1.997 alocado nesse fundo. Ele paga bastante também, para você ver aqui, 13% ao ano, tá? Mais de 1% ao mês. O meu quinto fundo imobiliário é o VGHF. Esse aqui é um dos queridinhos também, né? O mais querido de todos é o MXRF, depois vem o VGHF, né? Então, são fundos de papel. E por que que eles são tão queridos, né? Olha o yield dele, né, gente? 14,20 no meu yield on cost. Por ser no fundo de papel, ele é um fundo que é um pouquinho mais arriscado do que o MXRF11, tá? Tem algumas transações, algumas alocações ali que são um pouco mais arriscadas, vamos assim dizer. Com isso, ele consegue distribuir mais proventos durante aí a sua distribuição de lucro, certo? Ele tem aqui um PVP de 0,90, isso aqui é interessante, está descontado, e ele paga 14%. Aí dá bastante, tá? Por mês aqui, elevando bastante a quantidade de proventos que eu recebo mensalmente. Me diga nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários que eu disse até agora. MXRF, GARI 11, HGLG, TRXF e VGHF. Provavelmente você deve ter algum deles se você mexe aí com fundos imobiliários, beleza? O próximo é um fundo de shopping. O primeiro, até agora, né, que é um fundo de shopping, o XPML 11, tá? Ele é shopping varejo, então ele tem vários prédios ali, né, de shoppings no seu portfólio e acaba gerando para a gente aqui um yield de 10,87 e no preço que eu comprei, que foi um pouquinho mais barato, 11,30% ao ano. É um pouquinho menos de 1%, mas ainda assim, balanceando com os fundos de papel, acaba que todos os meus fundos imobiliários dão mais de 1% ao mês, né? Fazendo a média, beleza? O próximo é um interessante, gente. Esse aqui é um fiagro. Diferente dos fundos imobiliários, o fiagro, ele não investe em galpões, em imóveis, ele investe no agro, né? Então ele deve ter ali terras,
né, de alugadas, ele pode ter alguma coisa alocada também com CRAs, né, que são ali é, certificados, né, de recebíveis do agro, né, assim como tem os CRIs, certificados de recebíveis dos imóveis, temos também os CRAs, e acaba que ele, por ser FIAGRO, ele é um pouquinho mais arriscado, tá? Tem outros fatores que envolvem tudo isso, né, que eu falei para vocês, né, de fazendas, de plantações, de tudo, né? Depende da safra, depende do clima. Ele é mais arriscado, então ele acaba pagando mais. O yield dele também é de 13,73. No meu caso, né, o yield on cost. Está um pouquinho desvalorizado, tá? Porque provavelmente ele vai anunciar dividendos agora e deu uma caidinha, mas mesmo assim, gente, é um fundo muito bom, tá? Eu paguei R$ 94 e tenho 19 desse fundo. Então são R$ 1.700 investidos aqui e ele me paga ali todos os meses bastante proventos, tá? Percebam que a rentabilidade, que é a união da variação com o pagamento de dividendos, está sempre positivo. A não ser o RBVA aqui embaixo, tá? Faz pouco tempo que eu comprei, ele acaba que os proventos dele não pagaram, né, a sua desvalorização que teve um tempo atrás, beleza? O próximo é um segundo fundo terceiro, né, fundo de papel que eu tenho aqui na minha carteira, que é o KNCR. Assim como os outros fundos de papel bem simples, tá? Da Quineia, né? O KN aqui vem da gestora Quineia, é um fundo muito bom, tá? Menos alavancado, menos perigoso do que os outros, ele é mais seguro, né? Dentre esses fundos de papel que eu tenho. Então ele paga um pouquinho menos, mas mesmo assim dá 1% ao mês, excelente para o portfólio, beleza? O próximo, que é mais um de shopping, o meu segundo de shopping, que é o Visc 11, tá? Tenho 16 cotas dele, ele é fundo de base 100 também, tá? Então ele me paga ali 10% ao ano, né, um pouquinho menos do que os outros. 1.600 investido, ele me paga ali então R$ 166 ao ano, tá? Tudo de proventos. O RBVA também é um fundo de renda urbana com logística, então híbrido aqui, né, assim como o GARI ou o TRXF. Eu tenho 130 cotas dele, ele é base 10 e eu tenho R$ 1.000 investidos, tá? Tá caindo um pouquinho, né, a rentabilidade aqui, mas o valor da cota está subindo 2 centavos. Não ajuda muito, né? Mas temos aí essa valorização. Ele me paga 13,31%. São yields muito bons para a classe de ativos de imóveis, né, físicos, né, de tijolo. Por quê? Porque depende muito dali do aluguel, né, da vacância e tudo mais, e tendo esse pagamento alto ajuda bastante a subir aqui o yield da carteira e também vai ficar bem atrativo para a gente, tá bom? E o último é o GGRC também, Logística e Indústrias Galpões, assim como o HGLG, tá? E ele base 10 também, ele tem R$ 979 aqui na minha carteira, pagando 12% ao ano, 1% ao mês, basicamente, né? Então, esses aqui, gente, são os meus ativos da minha classe de fundos imobiliários, 23.228 investidos, e eu vou mostrar para vocês nesse momento os proventos que eu já ganhei com esses fundos imobiliários, tá? Existem os proventos das ações também, mas eu vou descontar aqui o das ações, tá? Se eu juntar tudo, ó, só para você ver, no mês passado, no mês 6 eu ganhei R$ 315, tá? Isso é muito bom. Só que aqui está juntando também com as ações, né? Teve ações que pagaram no mês de junho, aqui no mês de julho também, mas 260 é quase isso só de fundos imobiliários, porque o mês 7 as ações são bem ruins de pagar dividendo no mês 7, tá? Se eu colocar somente fundos imobiliários, olha só o crescimento dos meus proventos em fundos imobiliários, gente. No mês 7 eu recebi R$ 254. Como eu disse para vocês, são R$ 23.000 investidos. Se a gente fizer as contas, 253 é mais do que 1%, né? Então isso aqui é muito bom, gente. Receber mais de 1% de valorização, vamos assim dizer, né? Dessa conta, desse salário que eu estou recebendo extra aqui. Então isso é muito bom para poder enriquecer ali os aportes que eu vou fazer durante os meses, tá? E se a gente olhar aqui na minha na tabelinha agora, né? A gente teve aqui, ó, R$ 13 lá no comecinho, né? No mês 2 foi quando eu comecei a investir. Depois 258, 159, e assim foi crescendo. Aqui tá juntando as ações também. Deixa eu colocar só o FIIs. 13,80, 125, 138, 172, 216 e no último 254. Teve aqui em julho alguns extraordinários, tá?
Então acaba que aumenta um pouquinho mesmo, e no mês de agosto deve voltar para 230, 230 e poucos ali, tá? E eu vou atualizando vocês desses pagamentos. Aqui para você ver, ó, o XP Malls pagou hoje, ó, 25/7, ele me pagou R$ 16. Lembrando uma coisa importante, tá, dos fundos imobiliários, e é um dos pontos mais importantes que a gente tem aqui. Esses dividendos, né, que a gente recebe, não precisa pagar imposto de renda. Então, são isentos de imposto de renda até o momento, né? Então, a gente tem aqui esse valor que eu recebo, eu não preciso pagar o imposto de 15%, 17%, depende do tanto lá, né? Não precisa pagar. Aqui, ó, valor total e valor líquido. Então, já não tenho desconto, porque os nossos fundos imobiliários pagam dividendos que são isentos do imposto de renda. E olha lá, todos eles pagaram bonitinho, tá? Aqui já é a ação, tá? Da ABC. Então, KNCR, Tigar, eu tinha o Tigar, mas eu vendi, tá? Então, ele pagou o dividendo, mas eu vendi ele. KNCA, HGRU também teve dividendo dele, eu vendi, tá? O HGRU. VISC, TRXF, MXRF, HGLG, RBVA, Vigia eu vendi também. Então eu me desfiz de um, dois, três ativos, tá? Do Vigia, que era um fundo imobiliário, que era um fundo Fiagro. Eu me desfiz também do HGRU, que era de renda urbana. Eu já tinha três de renda urbana, então eu falei não, né? E o Tigar, que era. Ele também é de renda urbana, então eu acabei vendendo. Renda urbana? Deixa eu só conferir aqui com vocês. O Tigar, ele é um fundo 15% de yield, tá? Ah, não, ele é Fiagro? Tigar é Fiagro. Não, segmento híbrido. Aqui. Vamos ver se eu acho que é. É isso mesmo, ele é híbrido. O Vigia que era Fiagro, né? Isso mesmo. Então acaba que eu desfiz desses fundos para ficar com menos, concentrar mais nos outros, porque já estava muito bom, já estava tava com 14, né? Voltei para 11 agora, fundos imobiliários. Esse aqui, gente, é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da minha carteira de fundos imobiliários. Se você tem algum desses fundos, gosta deles, deixe para mim nos comentários, vamos conversando. Sejam sempre bem-vindos aqui ao canal para falar de investimentos, de carteiras. Vou mostrando para vocês tudo que eu estou fazendo aqui, né, na minha experiência com a Bolsa de Valores. E se você tem alguma coisa a acrescentar, manda aí para mim, vou ficar muito feliz em te receber por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!